Graça e paz, queridos, amém? Quem está feliz com Jesus aí? Que maravilha. Pastor, você falou que o pastor Jorge, ele está aqui, o pastor Jorge? Está na live. Oh, Deus abençoe, pastorzão. Você vai estar no domingo aqui, eu não posso estar, mas eu vou ver depois. Depois você compartilha comigo essa live. Queridos, eu pastoreio em Agostinho Porto, Ministério Profético Aviva-nos. E já conheço o pastor. Eu estava dançando aqui, abençoado aqui. Me deu até um abraço. Eu já conheci o pastor William, já de algum tempo. E já acompanhava o seu ministério antes. E já estava percebendo, né, o que Deus estava fazendo. Já estava de olho nele, entendeu? E dentro desse tempo, e aí eu vou contar aqui uma situação interessante. Dentro desse tempo em que eu estava acompanhando o pastor, eu também, nesse tempo de pandemia, sobretudo nesse tempo de pandemia, quando a igreja ficou fechada por, se não me falha a memória, 90 dias. A igreja ficou fechada por 90 dias, não é isso? Aqui em São João, o decreto, não foi? Eu fiquei em oração nesses 90 dias, pouco mais de 90 dias. E acreditem se quiser, quase 100 dias de oração, orando por um avivamento. E foi ininterrupto, todos os dias. Se você entrar no meu Facebook e você pegar lá, entrar no meu perfil e você ir voltando, você vai ver que tem quase 100 lives todos os dias, que eu começava às 11h35 da noite, e quando dava meia-noite eu orava pela live, nesse tempo de pandemia. E todas essas lives eu orei por um avivamento. E deixa eu dizer uma coisa para você, foi uma oração que eu não planejei. Sabe por quê? Porque eu fui orar pela igreja, eu fui orar pelo povo, por causa da pandemia. E nessa oração o Espírito Santo conduz a nossa vida em oração. Quando a gente abre o coração para orar e se permite, o Espírito Santo ele entra e ele conduz a nossa oração. E todas essas lives, o Espírito Santo foi conduzindo de uma maneira e me levando para um avivamento. E o interessante é que eu orava pelos pastores. E durante esse tempo todo eu fiquei em oração, clamando. E quando eu percebi, já tinha passado aí uns 2 meses eu orando por isso. Claro, eu fiquei quase 100 dias orando por isso. E obviamente que como eu trabalho aos sábados, eu não tinha oportunidade de estar no conselho de pastores lá no café, que é aos sábados. E quando eu tive a oportunidade de estar no sábado lá, foi o sábado que o pastor William pregou. E o que me deixou feliz foi que quando ele pregou, sabe quando testifica, uma coisa testifica assim, você já acompanha a pessoa, e aí naquele momento ali que ele pregou, eu vi que Deus estava fazendo algo tremendo, e eu percebi isso. Eu já tinha percebido nas lives, porque o pastor já faz live há muito tempo e eu tenho percebido. Mas assim, queria deixar isso registrado, que quando chegou nesse dia do café, eu falei, rapaz, estou junto com ele, porque aconteceram coisas comigo durante esse tempo, que Deus mudou as coisas na pandemia, mudou tudo na minha vida e no meu ministério. O meu ministério não é mais o mesmo ministério, meu ministério é um outro ministério. Meu ministério nasceu na pandemia, orando por um avivamento. Deus nos colocou no lugar, pastor William foi lá, né, pastor? Deus colocou a gente num lugar, vou dizer, privilegiado. Nos colocou num lugar privilegiado, num local onde a gente não tinha dinheiro para pagar aluguel, porque era muito caro.
O dono do imóvel, pastores renomados, abençoados, queriam alugar o espaço, mas o dono do imóvel falou: não alugou para ninguém. Ele ligou para mim de Macaé. Quem conhece aqui sabe que Macaé está 300 quilômetros daqui. E lá de Macaé ele me ligou e falou: estou indo para aí e quero negociar com você, comigo. Eu falei: eu não tenho dinheiro para pagar aluguel, Senhor, como é que eu vou fazer? E aí o Senhor, que é tremendo, me deu uma estratégia e falou para ele assim: faz uma proposta para ele que nem você aceitaria. Que doideira, né? Falei: meu Deus, que doideira, né? Falei: já é. Eu tinha que fazer uma proposta, porque senão o camarada ia vir, eu ia falar que eu não ia aceitar, ele ia embora e... Não podia, eu tinha que falar alguma coisa, né? Enfim, além do camarada permitir, ele queria R$4.000 de aluguel. Ele alugou por 2.000, sem fiador, sem depósito, e ainda me deu 9 meses de graça. Pode aplaudir, querido, porque isso aí é para a glória de Deus. É Deus que faz isso. Aleluia. Deus faz essas coisas. Vou contar algumas coisas aqui rapidamente. Quando nós entramos ali, dia 2 de novembro, feriado, mutirão, começamos a fazer a obra. Estava bem destruído o local, começamos a mexer em tudo. Irmãos, o negócio é tão de Deus. É tão de Deus. Quem sou eu para falar alguma coisa? A gente ia fazendo a obra, as pessoas passavam na rua. Teve gente que passou na porta da igreja, viu a obra, voltou, parou na porta da igreja, mandou me chamar. Eu estava em casa. Mandaram uma mensagem para mim: pastor, tem uma irmã aqui querendo entregar algo de Deus para o senhor. Olha aí, Jesus. Deus vai falar comigo agora. Eu fui de casa para lá, para a igreja. Chego na igreja, a irmã está na porta da igreja sentada. E eu fui lá: ô irmã, paz do Senhor, tudo bom? E fui conversar com a irmã, orar. Ela: pastor, Deus me trouxe aqui para eu entregar algo dele para o Senhor. Eu falei: amém, pode falar. Aí ela olhou: não é para falar não, é para entregar. Meteu a mão na bolsa e me deu um pacote cheio de dinheiro. Era dízimo de não sei quantos meses atrás, para pagar a obra, porque ela falou: Deus mandou eu entregar aqui. Passou na rua, pessoa que não tinha igreja. Eu falei: meu Deus. Quando nós fizemos a campanha da cadeira, porque a gente não tinha cadeira, eu tive que pegar a cadeira emprestada. As cadeiras lá eram da escola. A pessoa vai entrar dentro da igreja e fala: que negócio é esse aqui? É barra? Cheio de cadeira da escola. Falei: Senhor, isso não pode ficar. Vamos fazer a campanha da cadeira, irmão. Aí fiz o carnê, né? O bendito do carnê. É bênção o carnê. Quando o pastor fizer um carnê, irmão, pega, que é bênção. Deus opera no carnê. Fizemos o carnê, irmão. Foi fazer o carnê. Não demorou uma semana. Chega o irmão lá na igreja: pastor, quero falar com o senhor. Pois não. Ó, qual o valor das cadeiras? Falei: X. Falei o valor. Pois é, pode fazer o pedido, porque uma pessoa anônima pediu para entregar ao senhor, para o senhor comprar as cadeiras toda à vista. Comprei 100 cadeiras, né? Falei: vou pela fé, logo como 100. Que o propósito era comprar 100 cadeiras. E compramos a cadeira. Foi mais de R$7.600 as cadeiras, à vista. Falei: Jesus. Irmãos, a gente tinha cadeira, tinha um espaço, mas não tinha um microfone. Era no gogó o culto, irmão. E a gente está lá se alegrando. Tem foto. Tudo no gogó e todo mundo se alegrando. Aí o irmão foi lá: você não tem som aí? Não, não. Foi lá, levou duas caixas de som, não sei o quê, microfone, mesa, amplificador. Tá lá, tem som lá. E Deus vai provendo. Aí daqui a pouco o irmão voltou e falou: pastor, isso é o que eu estou contando aqui, é muito tremendo, irmão. Porque é Deus que faz isso. Daqui a pouco ele voltou lá e falou: pastor, eu tenho um som lá em casa, vou passar, o senhor me paga quando puder. Eu falei: que isso? Irmão, ele já está fazendo a obra na igreja, pendurando as caixas no teto, aquelas caixas maneiras, aquele sistema com tudo, caixa de baixo ali, de subwoofer, mesa daquelas bonitonas. Eu falei: Jesus. Eu falei: irmão, não tem dinheiro para pagar isso? Não estou te cobrando nada. Aí Deus já está providenciando som de melhor qualidade. Sabe por quê, irmão? Porque quando a gente permite,
que o Espírito Santo conduza a nossa vida para o centro da vontade dEle. Você para de fazer força, porque a tua força é o Senhor. Você para de fazer tudo na força do seu braço, Deus nem deixa. Sabe o que acontece? As coisas acontecem, Ele faz acontecer. Isso porque a gente vai permitindo que Ele conduza a nossa vida na direção dEle. Eu preguei na igreja esses dias que muitas das vezes a gente quer colocar Deus no nosso quadrado e dizer: Senhor, entra, faz a obra. Mas a gente às vezes não quer falar assim: deixa eu pular para o quadrado de Deus e falar: Senhor, vem agora, faz a tua obra. Porque às vezes a gente quer Deus no nosso quadrado, do nosso jeito, a nossa maneira. Mas às vezes a gente se esquece que é nós que temos que estar no quadrado de Deus, deixando Ele conduzir, deixando Ele operar, deixando Ele ser Deus. Aleluia. E às vezes nós impedimos de Deus ser Deus na nossa vida. É a tal da ansiedade, é o tal do imediatismo, é o tal do para ontem. E aí a gente se rebenta, porque a gente fica ansioso e quer, porque quer, e quando vê, já se rebentou todo. Mas quando a gente espera em Deus, a Bíblia fala que os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Quem confia no Senhor, quem confia espera, quem confia tem paciência, quem confia vê a glória de Deus. Agora deixa eu dizer uma coisa para você: quem confia vê a glória de Deus no tempo de Deus. Aleluia. Às vezes a nossa ansiedade em querer ver a glória de Deus, né? Às vezes a nossa ansiedade em querer ver o mover de Deus, em querer ver o agir de Deus, faz a gente agir prematuramente. Mas se a gente descansar em Deus e falar: Senhor, eu sei que Tu estás no controle, eu sei que o Senhor está no controle. Quando a gente se acalma e descansa em Deus, aos pouquinhos Deus vai aparecendo. Aos pouquinhos Deus vai aparecendo. E quando a gente cai em si, a gente vê a glória de Deus. A gente vê que a glória de Deus já está na nossa vida há muito tempo. Escuta, esse glória a Deus é conhecido, hein? Ah, meu xará, meu brother, Deus abençoe. E eu quero compartilhar um texto com você. Em Mateus capítulo 4, eu vou falar do Pentecoste, mas primeiro eu quero ler um texto aqui, em Mateus capítulo 4, versículo 18. Mateus 4,18, eu vou chegar no Pentecostes, mas eu quero ler esse texto com você aqui. Mateus 4,18 diz assim: E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e vos farei pescadores de homens. Que tremendo, né, essa palavra, né? Parece que essa palavra não tem nada a ver com o Pentecostes, mas essa palavra tem tudo a ver com o Pentecostes. Aleluia. Por que eu vim aqui nessa palavra aqui? Porque esse momento aqui é um momento em que Jesus vai até o homem. Não é o momento em que o homem vai até Jesus. Deixa eu voltar aqui a fita. Eu quero falar de Pedro mais especificamente, porque foi o que mais teve proeminência. Então eu vou usar aqui a figura de Pedro. E eu gosto desse texto porque esse texto aqui não é Pedro que vai até Jesus, mas é Jesus que vai até Pedro.
E quando Jesus vai até eles, Jesus chama eles. E quando Jesus chama eles, Jesus diz qual é o propósito que ele tem na vida deles. Então eu percebo três coisas. Eu percebo que primeiro é Jesus é quem vai. Segundo, eu percebo que é Jesus é quem chama. E em terceiro, eu percebo que é Jesus é quem dá a missão. Jesus vai até lá, Jesus chama ele e Jesus dá a missão para ele. Ou melhor, não dá, diz, revela. Interessante que quando eu me converti, 2 meses depois que eu me converti, eu fui convidado para pregar. Uma coisa que eu nunca tinha feito, eu tinha 2 meses de convertido. E tinha um culto numa casa, nos fundos de uma casa, de uns amigos meus, jovens. E naquele sábado, era um sábado à noite, eles me convidaram para pregar. E eu, legal aí. Comprei uma Bíblia de estudo pentecostal. Foi minha primeira Bíblia de estudo. Fui estudar a Bíblia e fui pregar. Quando eu cheguei lá, qual foi a palavra? A fé sem obra é morta. Irmão, que palavra. Quem estava de lá saiu com a cabeça inchada, irmão, de tanto que eu bati. E não sabia pregar, e o couro comeu. Bom, e aí tudo bem. Aí quando chega no final, o Espírito Santo fala assim: fala de Isaías 1:19. Aí o irmão botou a fitinha lá, cassete, aquelas fitinhas pequenininhas, lembra? É do meu tempo isso, né? Não sei se é do tempo de todos aqui, mas aquela fitinha, cassetezinha pequenininha. Botei lá, o irmão cantando no playback, negocinho e tal, e tal. E eu sentado lá, esperando ele acabar de cantar. Quando ele acabou de cantar, eu peguei a palavra de novo. Falei, o Senhor está dizendo isso e isso e isso. E o Senhor está mandando eu fazer o apelo aqui. Fiz o apelo, irmão. 2 meses de crente, eu fiz o apelo. Olha, lá no final, tinha um camarada. E ele veio na frente. Olha, o camarada chorava. Mas ele chorava. E eu agarrei ele, ficamos 2 agarrados lá chorando. Eu e ele chorando junto. Quando acabou aquilo tudo ali, aquele mover, que ele voltou para Jesus, e eu estava indo embora para casa, no meio da rua, andando, o Espírito Santo falou comigo: foi para isso que eu te chamei. Aleluia. Sabe por quê? Porque quando Deus chama, Deus mostra qual é o chamado. Deus mostra o propósito. Pode não acontecer no nosso tempo, na nossa hora, do nosso jeito, mas a gente já sabe. Com Pedro foi assim, vocês vão ser pescadores de homens. Bom, esse foi o chamado, foi a missão do chamado. Mas aí, irmãos, começa a história. Porque no decorrer da história, Pedro começa a andar com Jesus e anda no meio da multidão. E ali ele foi andando e ali ele foi vendo quem Jesus era. Jesus foi vendo quem ele era. E eles foram andando e caminhando, e os milagres, Jesus fazendo os milagres, Jesus curando os enfermos, e Pedro está ali, Jesus ressuscitando mortos, Pedro está ali vendo tudo, Jesus acalmando tempestade, expulsando demônios, e Pedro está vendo tudo aquilo ali, vendo tudo que Jesus estava fazendo. Só que Pedro, ele teve algumas coisas privilegiadas, ele teve alguns momentos privilegiados, ele teve alguns privilégios. Um dos privilégios que ele teve foi andar sobre as águas, né? Interessante, Pedro era um cara, né, que andou sobre as águas, foi repreendido, não é isso? Não, Jesus está falando da sua morte, ele quer repreender Jesus, não deixando Jesus morrer. Jesus olha para ele e fala: Satanás, para trás de mim. Ou seja, Pedro era o camarada que tinha a ousadia de andar sobre as águas, mas também era precipitado nas respostas. Era o camarada que era inconstante, que era o improvável, que era um pescador, que era quem? Na sociedade da época ali, dos israelitas, quem era Pedro? Pescador. Quem era Pedro? Mais um comum. Ele não era sacerdote, ele não era levita, ele não era escriba, ele não era fariseu, ele não era saduceu, ele não pertencia a nada, ele era na dele, ele era empresário no ramo da pesca. Mas não era
ninguém. Ele era grosso, ele era improvável, porque ele era um cara grosso de palavra, ele era rude, ele era bronco. Era o Pedro. E aí você olha, Jesus vai chamar logo quem? Logo o Pedro, que no decorrer da história, desses 3 anos andando com Jesus, vai vendo a inconstância dessa pessoa, uma pessoa de altos e baixos. Sabe por quê, irmão? Sabe por que eu estou falando isso? Eu quero abrir um parênteses aqui e dizer uma coisa para você. Às vezes a gente acha que Deus chamou fulano porque o fulano, olha, ele é uma bênção. Deus chamou o ciclano, nossa, porque o ciclano é uma bênção. Mas eu quero dizer para você que ninguém é melhor do que você. Você não é melhor do que ninguém. E Deus chama exatamente você e eu, que estamos aqui sentados, ouvindo, simples, porque a glória de Deus é para ser vista pela vida dos simples. A Bíblia fala que é os pequenos que Ele chama, os improváveis que Ele chama, para que a glória seja dele, não do homem, porque Ele não divide a glória com ninguém. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Você é que nem eu, um improvável. Mais um aí, ó, que ninguém olha, que ninguém vê, que para muita gente não tem valor, que para muita gente é só mais um. Você pode ser mais um para muita gente, mas para Deus não. Para Deus você é único. Para Deus você tem valor. Para Deus você é especial. Deus tem um chamado com você. Deus tem um chamado com a gente. Esse tempo foi o tempo que o Senhor nos colocou nessa terra, para que nessa terra nós fôssemos, como foi dito aqui, fôssemos os profetas dessa geração. Para que a gente seja, sabe o quê? Os ministros labareda de fogo. Está aqui o Pedro, uma pessoa simples, uma pessoa que a vida de Pedro ela é inconstante. Chega uma hora que Jesus vai preso, aí ele nega, que ele achou que ele era tal, né? Posso abrir um parênteses aqui? Tem um momento na história de Pedro que ele vai falar com Jesus, que ele vai com Jesus até a morte. Jesus fala para ele: Pedro, tu vai me negar, igual muito de nós aqui já não negamos. Tu vai negar. Aí Pedro, tá maluco, vou negar? Vou contigo até a morte? Vai não, Pedro, tu vai me negar antes do galo cantar, tu vai me negar 3 vezes. Vou nada. Porque tem hora que a gente está assim, muito confiante. Tem hora que a gente acha que a gente é o cara. Tem hora que a gente acha que a gente é super-homem. Tem hora que a gente está com um peitinho de pombo assim, andando para frente, achando que é alguém. Tem hora que a gente anda assim, irmão. Peitinho de pombo. Perdi até a respiração para fazer isso. E Pedro estava assim, irmão. Pedro estava assim, achando: vou contigo até amanhã. Tu duvido que eu vou te negar. Estamos juntos e misturados. É assim mesmo, né? E a gente às vezes fala assim com Deus: não, estamos juntos, não vou negar, não vou vacilar, não vou cair, não vou olhar para trás, não vou olhar para o lado. Vou te falar um negócio, cuidado. A autoconfiança é perigosa. Aí Jesus vai preso, Pedro desembanha a espada, né, e corta a orelha do cara. Não, e lutando, mas era muito. Jesus falou: Pedro, fica na tua aí. Não é assim que funciona. Coloca a orelha do cara no lugar aí e fica calmo. Tem que se cumprir o que está escrito. E aí Jesus é entregue e Pedro vai de longe. Pedro fica assim: o que vão fazer com Jesus? Parece até guarda-costa, né? Vou lá, de repente Pedro está lá, cadê? Aí quando chega lá no pátio lá, na fogueirinha, pronto, acabou Pedro. Aí, se aí não é aquele cara lá que andava com ele, não, eu não, tipo, tu tá doido. Aí daqui a pouco vem outro e fala: aí, esse Galileu aí, ó. É melhor ser Galileu do que ser gadareno, né? Esse Galileu aí, não, eu não, pô, tu tá enganado, tu tá me confundindo com alguém. Você tá me achando parecido com alguém. Mas você vê como acontece o negócio. Chega na 3ª vez, Pedro: eu não conheço ele, eu juro que eu não conheço ele.
Eu juro que eu não conheço ele. Como é que é isso, irmão? Pedro mentiu. Ele mentiu, ele falou que ainda jurou. Aí sabe o que acontece, irmão? Acontece o que às vezes a gente não espera o que acontece. Acontece o inesperado. Sabe qual é o inesperado? O galo cantou. Bom, quando o galo canta, ele lembra. E aí quando ele lembra, sabe o que acontece com ele, irmão? Ele fala assim, ó, meu Deus, isso aí é eu conjecturando aqui, imaginando aqui. Pedro assim, ó, meu Deus. Pedro imaginando assim, eu pensei que eu era uma pessoa, mas eu estou vendo que eu sou outra. Quando o galo canta, Pedro volta para a sua realidade. Quando o galo canta, ele desce do salto. Quando o galo canta, ele reconhece, aleluia. Quando o galo canta, ele reconhece a identidade real dele. Ele estava ali encenando, parecia um artista, mas quando o galo canta, acaba. O artista é descoberto, irmão, a capa cai. E quem precisou ver isso não foi os outros não, foi ele mesmo. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós nos enganamos. Você já ouviu falar do auto-engano? A gente vai achando que a gente é alguém, e a gente vai acreditando que nós somos alguma coisa, e a gente vai achando que nós, somos power. A gente vai andando, as coisas vão acontecendo, e a gente acha que nós somos o centro das atenções, que nós somos o cara. A gente vai andando, Deus vai operando, e a gente vai retendo a glória, mas chega uma hora que Deus vai requerer a glória dele, e quando Deus vai requerer a glória dele, ele chama, meu filho, tu vai cair para você ver que a glória é minha. E por que muitas pessoas estão lá fora? Porque muitas delas estão igual Pedro. Quando ele viu que ele não era quem ele achava que ele era, o que ele fez? Se isolou e foi embora, e foi chorar amargamente sozinho. Sabe por quê? Porque não tinha coragem de chamar um amigo e falar, eu pequei. Não teve coragem de chegar para Jesus, ou para Mateus, ou para João e Tiago, porque eles eram juntos, era sempre Pedro, Tiago e João. Ele poderia ter feito lá a reuniãozinha dele com Pedro, Tiago e João e ter falado, olha, eu errei, eu vacilei, eu pequei contra o Senhor, eu pequei contra o Mestre, me ajuda, me ajuda. Sabe o que é isso? Uma pessoa que não tinha humildade, uma pessoa que ainda era orgulhosa, uma pessoa que ainda precisava ser trabalhada. E aí, aleluia, o que acontece? Ele se isola, sabe por quê? Porque quando Deus coloca a mão para tratar do barro e para fazer um vaso novo, que ele passa a mão na ferida, na rachadura, onde está com defeito, e lá a ferida dói, a ferida tem dor, aleluia, e muitas vezes é aquela dor que está lá dentro. É o nosso eu que precisa ser tratado. Aleluia. Quem está entendendo, dá para dar uma glória aí? Enquanto Pedro está isolado, enquanto Pedro está chorando, enquanto Pedro está sozinho, Jesus está sendo crucificado, está sendo sacrificado, está derramando o seu sangue, está sendo humilhado. Olha que coisa tremenda. Bom, olha que coisa tremenda acontece. Jesus, quando chama Pedro, ele está lá no mar da Galileia pescando, não é isso? Ótimo, olha que coisa legal isso. Aí o que acontece? Toda aquela cena, Jesus morre, ressuscita. Para onde ele vai? Você sabe para onde Jesus vai, irmão? Antes de Jesus ir, o que Pedro estava fazendo? É o que acontece com a vida de muita gente, que sai, se isola e fica isolado. Sabe o que Pedro fez? Vou pescar.
Vou voltar à minha vida cotidiana, a vida que eu vivia de pescador. Vou voltar para lá, estava melhor. Sabe por que é melhor voltar para a vida antiga? Porque consertar dá trabalho, dói. Eu falo por mim, irmão. Você quer que eu conte um pecado meu? Eu conto. Eu me levantei contra um pastor, isso há muitos anos atrás, porque ele me deu uma palavra que me feriu, e eu não caluniei, só que dentro de mim eu condenei ele. Nunca falei isso com ninguém, de condenar, mas dentro de mim. E sabe quanto tempo eu guardei isso? Sei lá, uns 8 anos. Mas quando eu descobri que o errado era eu, o ressentimento que eu tinha daquele pastor se tornou um amor ao quadrado. Eu tinha que correr atrás dele, eu tinha que ir até ele, eu precisava me consertar. O meu amor por ele aumentou não sei quantas vezes mais. E eu orei, e eu falei com Deus, eu quero me consertar, me dá uma oportunidade. Um dia eu estava indo num velório, lá no cemitério de Nova Iguaçu. Estou indo, quem está vindo? O abençoado. Engraçado, irmão. Vou fazer daqui assim, ó. Ele está lá na parede, eu estou aqui. Eu estou indo para lá, ele vindo para cá, ele olhando para mim, olhando para ele. Imagina a cena, irmão. Eu falei, Jesus. As pernas estavam assim, né? Mas eu estou mantendo, né? Eu por dentro estava murchinho, mas por fora eu estava. E quando eu cheguei perto dele, ele olhou para mim, eu olhei para ele. Paz do Senhor, pastor. Ele me deu a mão. Paz do Senhor, tudo bem? Eu falei, pô, pastor, que bom falar com o senhor. Ele, pô, vai lá na igreja. Falei, claro que eu vou. Pode contar que eu vou. Estou te esperando lá. Tá bom. Ele foi andando e eu fui. Irmão, depois que ele passou que eu fui, a lágrima foi descendo e eu fui dando glória. Falei, ai Jesus, que coisa linda. Como é bom o conserto, irmão. Como é boa a cura. Aí, irmãos, não demorou muito, eu fui lá na igreja dele. Mas não consegui conversar com ele, a igreja dele é muito cheia. Falei, Senhor, eu consertei a amizade, mas ainda não pedi perdão. A porta está aberta para pedir perdão. Agora o coração dele estava aberto, o meu também. Era só juntar, né? Aí um dia fui lá naquele hospital que tem ali em Vila dos Teles, Francisco de Paula, a clínica. Fui lá ver o negócio da vista. Quando eu entro na fila para pagar, quem está na fila? O pastor com a esposa. Aí eu, Jesus, tá lindo. Assim, aqui na fila mesmo. Aí eu, ô pastor, tudo bom? Tudo bom? Pô, não tem para dar uma palavrinha com o senhor, não? Tá, pô. O senhor pode deixar a pastora aí na fila aí, e o senhor ali atrás comigo? Pode. Aí ele foi na fila comigo. Eu era o último da fila, né? O esposo dele estava na metade da fila. Enquanto a fila foi andando, eu fui pedindo perdão. Eu fui falando, pastor, se eu voltasse, se eu pudesse voltar no tempo, eu não faria o que eu fiz. Me arrependo. E me consertei com ele. Aí, você sabe que coisa linda, irmã, que ele fez? Ele sentou do meu lado, aí já pagou, já voltou, já estava lá na clínica. Isso aí, o papo estendeu, né? O papo estendeu. Irmãos, olha que coisa linda. Sabe o que aconteceu? Ele falou assim para mim, como a glória de Deus, o bálsamo, melhor, né? A cura, o óleo de cura veio. Olha que coisa linda. Ele falou assim para mim, pastor Flávio, o caminho que você está fazendo, eu também tive que fazer. Eu também tive que voltar lá atrás e pedir perdão para o meu antigo pastor, porque ele me orientou a fazer de um jeito, eu fui fazer de outro, achando que eu ia me dar bem e me dei mal. E o caminho que você está fazendo de voltar e consertar é o caminho certo. Eu te perdoo e estamos juntos. E me abraçou e eu falei, meu Deus, eu vou chorar aqui na clínica agora. Minha vista já estava ardendo. Falei, vou chorar daqui a pouco. Coisa linda, sair dali curado. Só que é um caminho que não é todo mundo que quer fazer. É um caminho que poucos fazem. Bom, aí o que aconteceu? Pedro não fez esse caminho. Pedro foi pescar. Ele preferiu seguir a vida dele do que voltar, do que se consertar, do que pedir perdão. Ele seguiu. Jesus ressuscita, irmão. Para onde Jesus vai?
para o mesmo lugar onde chamou ele da primeira vez. Ele estava lá pescando, Jesus estava fazendo um churrasquinho aqui na areia, esperando eles chegarem. Churrasquinho de peixe. Eles voltaram para a pescaria, Jesus foi lá. Ai, Jesus, eu tenho que falar um negócio lindo aqui para você não pescou ainda. Veja bem, lá onde Jesus chamou Pedro pela primeira vez, ele voltou lá e chamou Pedro de novo. Mas tu sabe o que Deus está querendo dizer para mim e para você, irmão? Que Ele não vai desistir da gente. Ele não vai desistir de você. Se você correu, se você fugiu, se você se escondeu, Ele vai lá. Ele vai até você. Ele não vai desistir de você. Porque você é especial. Porque você tem um chamado. Porque Ele tem um plano para você. Ele não vai abrir mão de você. Não vai. E aí sabe o que acontece a cena? João dá uma cutucada assim em Pedro e fala: é o Senhor, hein? Pedro bota a roupa e pula na água e fala: ai meu Deus, eu estou nu aqui, vou botar a roupa para a água. Já fica logo tímido. Mas quando chega na areia, Jesus fala: Pedro, tu me amas? Aí vem um tratamento. Pedro, tu me amas? Lá na beira da água, de novo. Aleluia. Pedro, tu me amas? Interessante é que ele pega o cara improvável, o cara que fugiu, o cara que não quis conserto, e fala para o cara assim: apacenta minhas ovelhas. Sabe o que ele está querendo dizer? Você lembra que eu falei que você ia ser pescador de homem? Você lembra que eu falei que eu tinha um plano na tua vida? Pois então, continua de pé o plano que eu tenho para a tua vida. O plano que eu tenho para você continua de pé. Você pode ter saído, ter vivido, ter feito coisas, ter caído, ter se esborrachado todo, pode estar ferido, pode estar magoado, você pode estar do jeito que for. Aquilo que Deus falou a teu respeito vai se cumprir. Deus não é homem para mentir. Se Ele falou, meu irmão, tu pode ir para onde for, Ele vai lá pegar você. Bom, aleluia. Aí quando ele trata de Pedro, olha que coisa linda, irmão. O tratamento não acaba aí. Aí foi só o início. Porque olha que coisa interessante. Quando ele fica com os discípulos, e ele, quando vai assunto, ele fala para os discípulos assim: olha, fiquem em Jerusalém. Fiquem em Jerusalém. É como se ele estivesse falando para Pedro: não foge mais não. Não foge mais não, não se esconde mais não. Fica junto com todo mundo aí em Jerusalém. Ai, deixa eu abrir um parênteses aqui. Comunhão é a coisa mais gostosa que tem. Comunhão é onde Deus ordena a bênção e a vida e a bênção. Você quer vida e bênção, bênção e vida? É comunhão. Bom, ele está dizendo para Pedro assim: não se afasta não, não se isola não, não se esconde não. Fica com teus irmãos, fica com essa turma que eu chamei aí, fica junto. Nós não andamos juntos esse tempo todo. Agora eu vou, mas eu preciso que vocês permaneçam juntos. E a Bíblia diz que eles vão para um lugar e lá eles ficam juntos. Olha que coisa linda, irmãos. Aí quando eles se unem, a Bíblia diz assim, ó: e eles todos estavam reunidos no mesmo lugar, orando. Atos 1:14. E eles ficaram esperando, porque o Senhor disse: vocês serão revestidos do poder que há de vir sobre vós. Então vocês precisam se reunir e ficar juntos, porque eu vou enviar a promessa do meu Pai. Jesus, espera aí, vou voltar aqui. Quem quer receber a promessa do Pai? Tem que estar junto.
Não é verdade? Tem que estar junto. Irmão, vou voltar a fita. Eles ficaram juntos. O Espírito Santo veio, mas peraí. Antes do Espírito Santo vir, o desafio era ficar junto. O desafio era estar no mesmo lugar. O desafio era estar no mesmo propósito. O desafio é ficar junto. Ah, mas foi 2 dias, 3, 4, nada, irmão, foi um tempão. Foram vários dias juntos, que eles tiveram que ficar juntos, comer junto, se alegrar junto, chorar junto, viver junto. Aleluia. O Espírito Santo veio porque eles estavam juntos. O poder de Deus desceu porque eles estavam juntos. Deixa eu dizer uma coisa. Outra coisa, não adianta estar junto se cada um tem um propósito. Se cada um puxa para um lado. Não, mas eu quero desse jeito. Mas o pastor falou que é desse. O outro não, mas esse aqui é melhor. Tem que ser do jeito que Deus deu ao pastor. Deus chamou o pastor que está aqui. Você tem que confiar nele. Você tem que confiar que foi Deus que separou ele para estar aqui. Ele é ungido de Deus para essa casa. E você precisa crer. Aleluia. Eles estavam reunidos, mas o propósito era um. Diga comigo assim: eles estavam reunidos, mas o propósito era um. Não tem 2, só tem um. Não tem 2, só tem um. Power. É power. Bom, aí o que acontece? Eles têm que ficar ali. E aí nessa comunhão, olha como é que Deus fala, irmão. Nessa comunhão, você tem que aprender, e eu também, e todos nós, que ninguém é igual. Cada um é de um jeito. Só que aí, o bacana da comunhão é que eu respeito meu irmão do jeito que ele é, e ele me respeita do jeito que eu sou, e nós temos comunhão um com o outro. Porque tem ajuntamento que não é comunhão, que é só ajuntamento. Comunhão é quando o amor ao próximo é maior do que o defeito que o próximo tem. Não é verdade? Comunhão verdadeira, sabe o que é, irmão? É quando a gente ama o próximo, mesmo quando ele peca, mesmo quando ele cai, mesmo quando ele se isola, mesmo quando ele está vivendo dias difíceis, que é difícil de aturar, a gente tampa o ouvido, fecha o olho e abraça, e fala: o amor é maior. Isso é comunhão. Deus precisa ver isso em nós. E eles estavam ali reunidos. Não podia acontecer outra coisa. Quando está todo mundo em comunhão, orando no mesmo propósito, não dá para acontecer outra coisa, irmão. Há uma promessa. Vamos voltar aqui, não tem uma promessa? O Senhor não falou que ia mandar o poder sobre a vida deles? Que o Espírito Santo ia vir e encher eles de poder? Não falou? Isso ia acontecer, mas de que forma? Para isso acontecer, tinha que ter essa comunhão. Se não tiver, um puxa para um lado. Deus não é Deus de confusão, nem tampouco de divisão. Quem divide, quem quer dividir, é o diabo, irmão. Deus é Deus de comum. Aí onde tem comunhão, tem vida e bênção. E lá, naquele dia, não tinha só vida e bênção. Ia vir algo a mais. Ia vir algo sobrenatural. Deixa eu dizer uma coisa, irmão. Deus. Quem está aberto para receber a palavra profética aí? Veja bem, irmãos. Deus tem uma promessa, primeiro, sobre a vida do pastor William. Ele é pastor, Ministério Batista Betel. Deus colocou ele aqui. Aí Deus colocou você aqui para estar com ele. Tem um propósito de Deus em
tudo isso aqui. Agora, como eu vou viver esse propósito? Eu preciso ter comunhão, eu preciso do conserto, eu preciso. Agora eu vou voltar lá no início. Eu preciso sair do meu quadrado. Falar: Senhor, eu me rendo. Eu vou ficar no teu quadrado, que é melhor. Eu me rendo ao teu quadrado. Aleluia. E a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo veio. Bom, eu quero finalizar dizendo para você, sabe o que? O Espírito Santo veio. E quando ele vem, aquele Pedro que teve medo quando Jesus foi preso, aquele Pedro que se escondeu e que se isolou, morreu. Aquele Pedro ficou para trás. Sabe por quê, irmão? Porque depois do Pentecoste, fala comigo aqui, depois do Pentecoste, diga, depois do Pentecoste. Meu irmão, depois do Pentecoste, Pedro foi outro Pedro. Bom, para a gente finalizar, Pedro é ele que se levanta. Quando todo mundo está apontando o dedo, lá está todo mundo bêbado, 9 horas da manhã, é Pedro que se levanta. Ou seja, o Pedro medroso agora virou corajoso. Não, vou repetir isso, pastor, porque a ficha não caiu, né? O Pedro medroso se tornou um Pedro corajoso. O Pedro que fugiu agora, ele se apresenta. Ai, Jesus, se você fugiu esse tempo todo, Deus está chamando você para se apresentar. Jesus falou, Deus falou assim para Isaías: e agora, quem enviarei? Quem há de ir por nós? E Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías disse: eu estou aqui, disposto e disponível. Aleluia, eu estou aqui, Senhor, eu estou à sua disposição, eu me apresento. Ô querido, deixa eu dizer uma coisa, o Senhor está chamando você, ó. Nós estamos em Pentecostes, nós estamos no momento crucial, no momento da unção, no momento do poder, no momento do derramamento, mas isso tem um plano de Deus, isso tem um propósito de Deus. E o propósito qual é? É que o povo de Deus, nesse tempo, nessa igreja, se levante, se apresente a Deus e diga para Deus: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eu estou disposto e disponível. Eu quero, eu vou, eu me lanço, eu me entrego, eu saio do meu quadrado, eu entro no quadrado de Deus, eu me entrego à tua vontade, eu me rendo à tua vontade. Depois do Pentecostes foi o maior avivamento da história, porque Pedro se entregou, Pedro se apresentou, Pedro pregou e 3.000 almas se converteram ao Senhor. Aleluia! Eu libero essa palavra, querido, neste terreno. Eu jogo essa semente nessa terra. Eu planto essa semente nessa terra. Para mim, avivamento é as almas que vão entrar por ali e vão se entregar a Jesus aqui, ó. Essa unção que Deus está derramando aqui hoje é para que esse bairro, essa cidade conheça o Deus que nós servimos e que a glória dele seja vista na nossa vida. Irmãos, eu vou plantar outra semente aqui. Quando acabar o Pentecoste, quem olhar para você não vai ver você. Uou! Eu pego isso para mim também. Quando acabar o Pentecoste, quem olhar para você vai ver Deus na tua vida. Aquelas pessoas olharam para Pedro, né? E aquele cara é indouto, aquele cara é inculto, aquele cara, aquele pescador lá que não era ninguém,
Como é que ele fala essas coisas todas? É assim que vão olhar para você, vão ficar admirados, estarrecido, boquiaberto. Se você entrar no quadrado de Deus depois desse Pentecoste, quem viu você ontem não vai reconhecer você amanhã. Quem pega isso, fica de pé que eu quero orar. Pode ser? Pode? Posso orar? Ai, Jesus, glória a Deus. Então fecha teu olho aí no teu lugar. O ambiente está pronto, irmão. O ambiente está preparado. Já percebeu isso? A gente às vezes acha que a gente é incapaz. Às vezes você está aqui se achando incapaz. Aleluia. Mas você não é incapaz. Você é capaz. Ah, pastor, eu sou capaz de quê? Você é capaz de obedecer a Deus. Você é capaz de ser cheio de Deus. Você é capaz de fazer a obra de Deus. Você é capaz de ganhar almas para Deus. Você é capaz de pregar o reino de Deus nessa terra.